Sou Gina Pereira, estamos de volta com mais uma aula de matemática. E na aula passada, nós deixamos uma tarefa para que você realizasse. Pegou o seu material? Vamos então à nossa tela. Bom, na aula passada nós deixamos o radical para que você simplificasse, né? Usando as propriedades que você aprendeu. Nós temos aqui raiz quarta de um produto. Vamos separar em três fatores com o mesmo índice. Veja, 2 à quarta, 5 elevado à oitava. Por que eu separei o 5 à quarta duas vezes? Porque se eu pegar 4 mais 4 dá 8. Por que eu fiz isso? A gente vai ver que a gente vai poder cancelar a expoente 4 com índice 4. Expoente 4 com índice 4. Então, a gente vai poder fazer as simplificações. Se você não tiver feito dessa maneira, não tem problema. Você pode dividir 8 por 4, que vai dar 2, certo? Vamos ver como ficou. Ó, se você pegar 8 dividido por 4, vai sobrar 2. Vai dar esses 2 aqui. É como se aqui fosse 5 ao quadrado. É a única diferença que você vai poder, de repente, ter achado. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então, repetindo, o 8 ficou 5 à quarta, 5 à quarta, somente para facilitar o cancelamento. A próxima expressão é o quociente. Então, nós vamos separar o numerador do denominador. Lembrando que o 81 não é divisível por 4. Aqui, o ideal realmente é que a gente faça separado. Raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente vai ter 9 meios. Se você fizer 9 meios vezes 9 meios, você vai encontrar 81 sobre 4. Vamos então à aula de hoje. Propriedade dos radicais usado na simplificação. O nosso primeiro exemplo está na sua tela, raiz quadrada de 50. Como é que a gente vai resolver aplicando a propriedade dos radicais? 50 não é um número quadrado perfeito, você lembra? Então, nós podemos transformar em 2 vezes 5 ao quadrado. Lembrando que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, e 25 vezes 2, que dá 50. Então, aqui está escrito 50 decomposto em fatores primos. Nós já vimos nas aulas anteriores. E aí, eu separei o 2 do 5 ao quadrado, já que nós temos índices iguais, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, a gente vai poder cancelar apenas do 5. Ficaremos com quanto? 5 raiz quadrada de 2. Nosso próximo exemplo é raiz quadrada de 18. Você sabe que 6 vezes 3 são 18? Vejamos, então. Se você pegar o 18, em vez de 6 vezes 3, você pode dizer que 9 vezes 2 são 18? Então, você tem várias maneiras de pegar o 18 e decompor. Só que o 9 não é primo. O que a gente fez aqui? 3 ao quadrado. 3 vezes 3 são 9. Então, a gente tem 3 ao quadrado são 9. 9 vezes 2, 18. Então, nós temos o 18 decomposto em fatores primos. Sendo assim, nós podemos cortar raiz quadrada com expoente 2. Mas a raiz quadrada de 2, ela é perfeita? Não. Então, ela permanece dentro do radical. Quem é que extrai a raiz? Apenas esse. Se lesse 3 raiz quadrada de 2 e aqui lesse 5 raiz quadrada de 2. Os dois radicais possuem o mesmo radical? Sim, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, nós chamamos eles de radicais semelhantes, pois possuem o mesmo radical. E mesmo índice, não esqueça, raiz quadrada, raiz quadrada. Vamos ver um exemplo um pouquinho maior. Vamos ao nosso quadro? Veja bem, o número 1.200. Como nós vimos anteriormente, a gente pode pegar 1.200 e decompor em fatores primos. Mas nem sempre a gente precisa disso. Veja, termina em 00. Nós já havíamos comentado que todo número terminado em 00, a gente pode decompor como 12 vezes 100. Faça a sua conta. Quanto é 12 vezes 100? Lembra que potências de base 10 a gente acrescenta zeros? Então, se eu multiplicar por 10, daria 120. Se eu multiplicar por 100, dá 1.200. Então, ele não está decomposto em fatores primos, mas ele está na forma de fatores. Mas eu quero raiz quadrada, então eu vou extrair a raiz quadrada do 12 e a raiz quadrada do 100. Usamos a nossa propriedade, 12 vezes 100, transformado em 2 fatores. Só que 12 é um número quadrado perfeito? Não. Como é que eu sei disso? Decompondo o 12 por 2, 6 vezes 2, 12, por 2,
que dá 3, que dá 3, que dá 1. Então, se a gente fizer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o 12 está representado nesta decomposição. Então, 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Essa expressão você vai colocar aqui no lugar do 12. Então, você vai ter 2 ao quadrado vezes 3. E o 100? Você lembra como é que transforma o 100 em uma potência de base 10? Vamos relembrar. Você tem 2 zeros, lembra? Então, você vai ter 10 elevado ao quadrado. Você não precisa decompor em fatores primos. Você pode usar aquilo que você já aprendeu. Veja bem, eu não tenho radical de um produto. Se eu tenho a raiz de um produto, a gente pode separar em 2 radicais. Radical para o primeiro fator, radical para o segundo, mantendo o mesmo índice, ó, raiz quadrada. E aí a gente repete o 10 ao quadrado. Isso tudo aqui está representando nossa raiz quadrada de 1.200, apenas escrito de várias maneiras diferentes, até que a gente consiga simplificar totalmente. Lembra? Raiz quadrada, expoente 2, a gente pode simplificar, cortando o 2 com 2. Mas lembre-se, quando eu corto o expoente pelo índice, não dá 0. Eu estou dizendo que 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu tenho 2, porque 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, a gente cancela e mantém a própria base. Entretanto, raiz quadrada de 3 é quadrado perfeito? Não. Então, ele vai continuar dentro do radical. Ele não está elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 100 é perfeita? Sim. A gente pode fazer o mesmo procedimento. 10 vezes 10 são 100. Então, raiz quadrada de 100 é 10. O que aconteceu aqui? 2 fatores ficaram externos, ou seja, fora do radical. Foram quadrados perfeitos. Então, a gente pode, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso pegar o primeiro fator e multiplicar pelo terceiro. A multiplicação permite que a gente faça aquela propriedade comutativa, trocar de lugar. Então, 2 vezes raiz de 3 vezes 10 é a mesma coisa que 2 vezes 10 vezes raiz de 3. Aí, 2 vezes 10, 20. 20 raiz quadrada de 3. Esta é a simplificação da nossa raiz quadrada de 1.200. Vamos à nossa telinha? Somente para que você fixe, separamos os 2 fatores, 12 e 100, fizemos a decomposição, usamos a propriedade dos radicais, que nos permite separar em vários radicais de mesmo índice, simplificamos os que são quadrados perfeitos, multiplicamos 2 vezes 10, que deu 20 raiz de 3. Vamos ao nosso próximo exemplo? E como é que funciona quando a expressão é algébrica? Muda alguma coisa? Não. A gente só tem que tomar cuidado na hora de simplificar. Veja na sua tela que você tem uma raiz cúbica. Será que esse número é um cubo perfeito? Vamos verificar. Então, a gente tem raiz cúbica de 27, x, y, 6 e 3. Então, a gente tem raiz cúbica de 27, x à sexta, y ao cubo. Não se assuste. Nós temos quantos fatores aqui? 3? Lembra, quando não tem nada entre os fatores, é porque a gente está tratando de uma multiplicação. Então, a gente não costuma botar esse pontinho aqui. Até porque se eu botasse o x de vezes, iria se confundir com o fator x. Então, a gente elimina aquele xzinho de multiplicação. Então, a gente pode substituir por um ponto ou simplesmente não colocar nada. Então, aqui está escrito multiplica 27 por x à sexta por y ao cubo. Independente de quanto vale o x e de quanto vale o y, a gente viu que a gente pode separar os 3 fatores. Então, a gente vai começar separando. Raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de x à sexta vezes raiz cúbica de y ao cubo. Veja bem, o 27, ele já está na forma de uma potência? Não. Então, a gente vai decompor o 27. Como nós já fizemos a decomposição do 27 várias vezes, eu vou colocar ele direto aqui. Mas vou comprovar para quem estiver assistindo a aula hoje pela primeira vez. 27 na forma de potência, por que é 3 ao cubo? Porque 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, esta potência está representando o número 27.
esse cara aqui, a gente pode deixar ele como ele está? Podemos. Esse 6 é divisível por esse 3? Então, ele poderia ficar assim. Mas a melhor estratégia é a gente transformar o índice e o expoente iguais. Ó. 3 é igual a 3. Então, o que eu faço com os outros 3? Não são 6? A gente coloca aqui, ó. 3 mais 3, 6. Então, eu tenho que lembrar da propriedade das potências. Se eu aprendi que eu mantenho a base e somo, então eu posso também separar. Raiz cúbica de y ao cubo. Para que a gente fez isso? Agora fica simples. Ó. A gente já viu que a gente pode sair cancelando sempre que os nossos expoentes e índices forem iguais. Ficamos, então, com 3 vezes. Aqui sobrou x, aqui sobrou x e aqui sobrou y. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Só para ficar bem claro de que não dá zero. Se isso aqui temos 2 fatores iguais, então, na realidade, a gente tem x elevado ao quadrado. Mantém a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. E y. A gente não precisa colocar esse 1zinho, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ok? Vamos à nossa telinha. A tela só vai servir para vocês poderem rever a aula e organizar, se vocês quiserem refazer. Separamos o x ao cubo, ó, duas vezes. Simplificamos índice e expoente. E encontramos 3x ao quadrado, y. Vamos à nossa próxima telinha. Agora nós temos na sua tela o radical de um quociente. Lembra? A gente tem que separar o numerador de denominador. O numerador e o denominador não estão decompostos em fatores primos. O que a gente vai começar fazendo? Decompor os números em fatores primos. Então, a gente tem raiz cúbica de 625 dividido por 64. Primeiro passo, a gente viu na propriedade que a gente vai separar. Raiz cúbica de 64. Lembra? Mesmo índice. Então, se eu tenho radical de um quociente, eu posso separar em quociente de 2 radicais de mesmo índice. O que vai acontecer aqui? 625, nós já vimos que é o 5 elevado à quarta. Lembrando que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O 64, nós vamos ter, vou ter que decompor porque agora eu não lembro de cabeça, 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, que dá 2, que dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta. Como é que a gente aprendeu para simplificar os radicais? Veja, 5 elevado à quarta. Se aqui é cubo, a gente pode separar para que fique elevado ao cubo, lembra? Mas não são 4? Então, você coloca umzinho aqui. Lembrando que aqui vale 1. 3 mais 1, 4. Aqui não é 3? Se a gente quiser deixar dessa forma, pode. Mantém a base e divide 6 por quanto? Por 3. Vamos fazer diferente um pouquinho. O que a gente vai poder fazer aqui? Ó? Cancelar. Então, a gente encontrou 5 desse aqui. É um cubo perfeito. Raiz cúbica de 5. Lembrando que esse 1 não é necessário. Divide 6 por 3. 6 dividido por 3 não dá 2? Então, você vai ter 2 ao quadrado. Então, você tem 5 raiz cúbica de 5 sobre 4. Esse aqui é o nosso resultado da simplificação do número 625, 64 avos. Vamos à nossa tela? Separamos, fizemos a decomposição em fatores primos. Simplificamos expoente pelo índice. Dividimos 6 por 3, encontramos 5 raiz cúbica de 5 sobre 4. Nossa próxima, introduzir fatores externos ao radicando. Veja, eu acabei de tirar o 5 ao cubo de dentro do radical e trouxe ele para fora. Ele é um fator externo, não é? Como fazer se eu desejar trazer esse 5 de volta para dentro do radical? É isso que significa introduzir um fator externo.
Vejamos. Vamos na nossa telinha, só para ver qual é o exemplo que a gente vai usar. Nós fizemos o raiz quadrada de 20 várias vezes. 2 raiz de 5. Como é que eu faço para trazer de volta o 2 para dentro do radical? Veja, se a gente fez a simplificação da raiz quadrada de 20, raiz quadrada de 20 deu 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 é a raiz quadrada de 20, não é um quadrado perfeito. Como é que eu faço se eu desejar fazer o caminho contrário? Eu quero que o meu fator externo, que está do lado de fora, volte para dentro do radical. Porque o 20, raiz quadrada de 20, não era assim? 2 ao quadrado vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Se ele estava dentro do radical, estava elevado ao quadrado, para que ele fosse para fora do radical, eu não fiz isso aqui? Então, para que ele retorne, eu quero retornar para o 20. O 2, ao voltar, ele recebe de volta quem? O índice 2 que tinha aqui. Então, eu tenho 5 ao quadrado, 2 ao quadrado, que dá 4. 4 vezes 5, 20. Eu voltei para a minha raiz quadrada de 20. Eu fiz o processo inverso. Vamos na nossa telinha? Então, veja na sua tela. Fizemos a decomposição da raiz quadrada de 20, simplificamos, achamos 2 raiz de 5. Para fazer o caminho inverso, o que a gente fez? O 2 retorna para dentro do radical. Como? Veja, o 2 que estava do lado de fora, externo, é um dos fatores, veio para dentro da raiz. Para que ele entre para a raiz, é necessário que ele receba de volta o expoente. Então, o expoente, lembrando que aqui é a raiz quadrada, ela não escreve o 2 que tinha aqui, mas ele tem que aparecer aqui. Então, 2 ao quadrado vezes 5 é igual a raiz quadrada de 20. Outro exemplo. Veja bem, eu agora já dei o número decomposto, já dei simplificado. Como é que eu faço para que o fator externo, que é o 2, volte para o radical? Para que ele volte, está aqui o 2, ele era externo, voltou para dentro da raiz. O que a gente vai fazer? O cúbico, o 3, que é o índice, volta a virar expoente aqui, ó. E aí a gente encontra 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. De que raiz se tratava? Raiz cúbica de 16. Mais um exemplo, quando é com letra também funciona a mesma coisa, algebricamente, o 3 veio para o radical, o x também. Está aqui? Então, o 3 e o x não são externos? Eles têm que voltar para dentro do radical. Então, o 3 ao cubo, x ao cubo. Eles recebem de volta o cúbico. Só que esse 3x ao cubo, não tem outro x aqui? Lembra que tem umzinho, não tem? Então, a gente tem que lembrar que 3 mais 1 vai dar 4. Então, o nosso radical era raiz cúbica de 27x à quarta. Então, para trazer de volta, introduzir um fator externo no radicando, você eleva os fatores externos ao índice. Índice 3, e elevei todo mundo a 3. Menos esse x aqui. Por quê? Porque ele já estava dentro do radical. Agora é com você. Simplifique os radicais e verifique se eles são semelhantes. Bons estudos e até a próxima aula.